Boa noite, professor. Complementando o que as meninas já falaram, o artigo que a gente escolheu, ele reporta a aplicação de uma prática enxuta de gestão denominada mapeamento de fluxo de valor, que é o MFV, e ela foi aplicada, em uma unidade de esterilização de materiais de um hospital público. E a partir desse estudo de caso, foi ilustrado os benefícios de analisar os processos de saúde utilizando o MFV, contribuindo para o enriquecimento do conhecimento sobre gestão enxuta através da validação da aplicação de seus princípios e práticas em contextos diferentes ao da manufatura. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a parte final do trabalho, que é onde eles fizeram a ilustração desses dados, comprovando o benefício, da aplicação do MFV. Então, para complementar esse estudo de caso deles, eles têm algumas tabelas, fizeram mapas também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a tabela 1 e a tabela 2. A tabela 1 é uma tabela de funções e experiências no CME. Então, ela vai falar sobre as funções: coordenador do CME, técnico administrativo, enfermeiros assistenciais, enfermeiras, técnico de enfermagem. Ele vai colocar a quantidade de funcionários e o tempo de experiência médio em anos que cada funcionário tem nas suas respectivas áreas. Então, a tabela 2, ela é uma matriz de produtos versus os processos do CME. Então, nessa matriz de produtos, ele vai colocar os instrumentos, o percentual de participação desses instrumentos na demanda total e aí a parte de processos. Então, ele vai colocar recebimento de materiais, limpeza manual, limpeza automática, embalagem do kit manual, esterilização em alta temperatura, esterilização em baixa temperatura e também a questão de armazenamento. E ele vai ticar, tipo, instrumentos, a pinça, qual que é o percentual dela na demanda total? 25%. Então, tá ok, no recebimento desses materiais? A limpeza manual dela tá ok? É feita a limpeza manual? Não é feita a limpeza manual? Não tica, que é no caso da tabela aqui. Falando um pouquinho sobre o mapa do estado atual da família de instrumentais, ele é complexo e é muito interessante, esse mapa, porque ele fala desde a quantidade de pinças, de instrumentos que são utilizados por dia, quantos são utilizados, quais os horários que eles estão sendo utilizados, quais são os horários que estão feitas essas limpezas manuais, os horários do recebimento de material, o horário que está sendo descarregado esses materiais novos, o horário que as pessoas estão fazendo essas esterilizações, estão fazendo a montagem manual dos kits, a esterilização em alta temperatura, quais as quantias que são feitas de qual a qual horário. Então, foi feito todo um mapeamento para garantir mesmo que não haja falhas. E daí, na figura 4, eles fizeram um mapa de estado futuro e oportunidade de melhorias da família de instrumentais. Então, ele é um mapa que ele vai colocar as possibilidades de melhoria naquilo que eles já fazem. Então, eles pegaram, os 3 principais ali, que são o Centro de Hemodinâmica, Centro Obstétrico, o Centro Cirúrgico Ambulatorial e o Bloco Cirúrgico. E eles fizeram, as distribuições de possíveis melhorias, tanto para distribuição, esterilização em baixa temperatura, esterilização em alta temperatura, montagem manual dos kits, limpeza automatizada, limpeza manual, o recebimento desse material, o que entra, o que está saindo, implementação do FIFO, controle de qualidade no preparo, gestão visual dos estoques, rastreabilidade, estudo do déficit de instrumentais, dimensionamento do supermercado, análise da demanda das peças, estudo no recebimento, qualidade da inspeção nas bandejas, controle de qualidade também foi realizado nesse mapa, tipo, uma sugestão de melhoria, do que pode ser feito, dimensionamento de estoque, gestão visual dos materiais, balanceamento da mão de obra, estudo de carga para esterilização, o que é feito com esses materiais sujos. Eles também deram, acho importante falar sobre isso, porque eles estabeleceram 6 meses para esse horizonte dessa implementação desses mapas de estado futuro. Então, tipo assim, não é uma coisa que vai ser feito do dia para noite, não. Eles deram um prazo que é possível que seja feito isso dentro desses 6 meses para ter uma melhoria e tudo mais. E aqui ele ressalva, que apesar de todas as oportunidades identificadas para um estado futuro, pouco esforço foi feito em relação à redução de tempo de processo ou tempo de atravessamento total.
Portanto, de um modo geral, o foco do Estado futuro foi concentrado no melhoramento da qualidade da entrega do fluxo de valor através da simplificação de processos internos e padronização dos procedimentos, que é sobre esse último mapa mental que eu acabei de comentar para vocês. Então, a gente tem uma tabela que está falando sobre os resultados obtidos. Então, nessa tabela, nós temos os indicadores, tipo, nível de serviço de entregas percentual. O estado atual dele, 75%. Após a implantação desse estado futuro, é para ir para 98%. Esse indicador. Então, a gente só vai ter um índice de melhorias. Hora extra dos funcionários, estado atual, está em 15%. Após a implementação dessas melhorias do estado futuro, é para cair para 9%. Reclamações dos clientes por mês, de 35 cair para 23. Pontos de programação, de 6 para 1. Fluxo de informação de demanda, né? Atualmente, era um estado atual, 3 meios diferentes. E após a implementação do estado futuro, é para ser apenas um único meio da informação da demanda. Então, para finalizar, né, e concluir algumas ideias, o MFV ele auxilia a descobrir como um processo ele está realmente funcionando. Esse conhecimento ele vai poder ser, né, utilizado para desenvolver um fluxo de valor futuro mais economicamente eficiente nas organizações de saúde públicas e hospitais públicos, incluindo suas particularidades, vantagens e barreiras. E esse entendimento ele é fundamental para transcrever e adaptar apropriadamente a terminologia e práticas do ambiente industrial para a organização pública de saúde. Ele também comenta, né, ele afirma que o MFV ele é muito efetivo em apresentar parâmetros de sistema, como o tempo de ciclo das operações e disponibilidade e capacidade dos recursos. Da mesma maneira que é muito difícil saber se o melhor estado futuro ele foi alcançado. Isso se dá ao fato de que o MFV ele não inclui informações referentes à variabilidade, por exemplo, variações do sistema e incertezas, o que tem especial importância no ambiente de sistema público de saúde. Então, assim, eles terminam esse estudo de caso falando que, portanto, implementar essa abordagem de gerenciamento neste contexto, ou seja, hospitais, né, dentro desse contexto em que o trabalho foi realizado, ele vai reforçar uma necessidade de reorientação do escopo do serviço público e o seu posicionamento estratégico. E ele ressalva, né, que mais estudos são necessários para obter-se uma melhor compreensão das barreiras e políticas envolvidas entre os diferentes setores públicos. Porque nós vimos vantagens, né, em tudo, porém o MFV ele não tem ele não é maleável, né? Então, ele não enquadra as inúmeras variedades que um processo tem, né? Que o setor público de saúde tem. E a gente sabe, né? Não é uma regra, né? Tipo, é assim hoje, amanhã e vai ser assim sempre. As coisas mudam de um dia para o outro. Tudo depende da demanda. Então, para concluir se é totalmente viável fazer essa implementação, mais estudos eles precisam ser realizados.